Programa O D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar em cada despedida, eu vou te amar em cada versos teu, eu sei, vou te amar. É sucesso, né? A história de hoje é um papo meu e seu. E vamos falar bastante dos vereadores. A Câmara volta e começa a ferver. Eleições municipais. A visita do ministro que veio passear aqui em Sorocaba. Olha, 5 temas que você vai ficar por dentro de todos os bastidores daquilo que é importante da vida política de Sorocaba e que interfere sim na sua vida. Essa é a ideia, que você entenda que está na sua mão tudo o que acontece hoje e é na hora do voto que tudo muda. Meu compromisso é alertar você, né, de que a responsabilidade é sua. Você tem condições de manter o que está aí ou de mudar. Para quem? Esse é o D da questão de hoje. E você é o meu convidado. Vamos lá. Bom, o primeiro assunto é um assunto que está vindo há 2 anos, desde que assumiu a Secretaria de Esportes. O vereador Iabico sempre está para sair. E dessa vez ele vai mesmo. E vai porque está chegando aí o final de março, comecinho de abril, quando é o prazo eleitoral para quem ocupa um cargo na administração direta, ele é secretário de Esportes, né, concorra na eleição de outubro. Então ele volta ao seu cargo de origem na Câmara de Vereadores. E toda a discussão volta em fevereiro, com o reinício dos trabalhos, volta em abril, no prazo limite. Enfim, essa discussão dominou aí praticamente todo o mês de janeiro, né? E invade esse mistério. Qual que é o ponto, né? O vereador Iabico está aí no seu 3º mandato, amigo de longa data do prefeito Panunzio, engenheiro da Politécnica, né? Engenheiro da Prefeitura, representante da comunidade, né, do Japão, que é forte aqui em Sorocaba. Eleito, ele resolveu atender o pedido do amigo, prefeito Panunzio, foi para o esporte. E aí, né, começaram aí a questão conceitual, né? O Iabico se montou uma equipe muito mais de amigos deles do que aqueles que fizeram uma propositura. E o esporte, ele não fez a diferença, essa que é a verdade, né? O Iabico não gosta que fale isso, fica bravo, mas não fez a diferença. E aí ele vai concorrer novamente à Câmara, queria fazer parte de determinadas comissões, e a suplente Neuza, que estava lá, pega as comissões dele, não pega, enfim, né? O fato é, Iabico de volta para a Câmara e candidato à reeleição. A comunidade japonesa, né, já perdendo espaço lá para o Carlos da Interpisos, nos bairros, enfim. Essa vai ser uma lição. Se vale a pena ser eleito para um cargo, assumir outro. A gente vai ver isso lá em outubro, né? A prova, o Iabico vai deixar a gente tirar. Outro assunto, né, que pega fogo e aí envolve também vereadores, né? Tem lá, olha, talvez na história de Sorocaba, nenhum prefeito tenha vetado tantos projetos aprovados pelos vereadores do que o Panunzio. O vereador faz lá e faz um projeto.
Quando ele faz esse projeto, ele está atendendo um determinado interesse, ou de um grupo, ou de um determinado bairro, enfim. O projeto vai ter uma especificidade. Só que a gente tem uma legislação, né? E essa legislação, ela diz o seguinte: quando se cria, né, algum tipo de ônus financeiro, né, o projeto vai originar algum tipo de ônus, esse ônus, esse gasto de dinheiro tem que estar previsto no orçamento, senão é um projeto ilegal. Outras ações são especificamente do prefeito, não é papel do vereador fazer, mas eles gostam, né? São os prefeitinhos, né? Resultado: os prefeitos passados aprovavam a lei, era mais uma daquelas leis, né, que raramente pegava e funcionava. O Panunzio levou a ferro e fogo e vetou, né? Tem uma ideia, em 2015 foram mais de 30 leis nesse sentido vetadas. Aí os vereadores sobem lá na tribuna, ou eles derrubam o veto, e aí eles, né, falam que o prefeito está errado, e faz as críticas, né, que eles são bons em criticar. Tem 2 vereadores, o Crespo e o Marinho, e em cada veto que o prefeito fazia, eles subiam lá na tribuna e falavam: não é prefeitura, o secretário jurídico, né, o Maurício Jorge de Freitas está sendo induzido pelos menudos. Menudos é aquele grupo de cantores, aqueles menininhos, tudo animadão da década de 80. E eles faziam essa brincadeira, que eram 3 jovens, 3 Brunos, né, um promotor, procurador do SAI, outros 2 procuradores da prefeitura, e os vereadores diziam que esses menudos, né, os Brunos, aconselhavam erradamente o secretário a tomar suas decisões. E o que aconteceu? Aquele velho lema, né? Quem ri por último, ri melhor. Os 3 Brunos fizeram um concurso público e viraram, sabe o quê? Promotores de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ou seja, não tinham nada de menudos. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, que despachos e argumentações estavam dando para a tomada de decisão, não só do secretário, como do prefeito, para assinar o veto. É uma história que chega a ser hilária, né? É difícil você conseguir dar o troco à altura quando alguém está tirando um sarrinho de você, né? E os promotores, os menudos, fizeram isso. Bom, e ainda falando de vereadores, um assunto que pegou bastante, né? Principalmente nas redes sociais, né? Eu publiquei lá para o primeiro no blog, né, o Dedo da Questão, que o vereador Anselmo Neto, que é do PP, foi escolhido pelo prefeito Panunzio para ser o líder do governo na Câmara de Vereadores. Não me lembro de um líder de outro partido, né? Sempre o líder é do partido do governo. Enfim, o Anselmo, né, topou essa parada, vai mudar para o PSDB, né? Se vai mudar agora ou vai mudar no prazo legal, lá na virada de março para abril, mas ele vai mudar para o PSDB. Só que ele foi eleito em 2012 pelo PP, e o PP, ele era oposição ao prefeito Panunzio. E se tornou líder ao longo desses 3 anos. E aí uma coisa que eu acho assim dolorida, mas que infelizmente acontece, né? Os adversários, especialmente os adversários, ocuparam as redes sociais, né, Facebook em particular, mas Instagram e tal, e começaram a dizer o seguinte, que o vereador Anselmo começou de um lado e se juntou ao prefeito Panunzio de outro, por causa da esposa dele, né, da Andréia. E aí que eu acho injusto, que é a pior política que pode ter, né? A esposa do vereador Anselmo, muito antes dele ser vereador, ela fez um concurso público, passou nesse concurso público,
foi professora da rede municipal durante muitos anos. Graças à sua competência, foi vice-diretora e no governo passado, não nesse, no passado, ela foi, né, nomeada chefe de divisão. E aí todo mundo pega o salário, porque os salários do funcionário público é transparente, todo mundo pode ver, pega o salário dela e fala, olha lá, olha quanto ela ganha, e ela ganha isso porque o marido dela, que é vereador, foi ser líder do prefeito na Câmara. Mentira. Tá bom, você vai, eu estou sendo ingênuo, é verdade, é por isso que aconteceu. Tá. Essa é uma régua que não pode mais ser utilizada na política. A gente tem, se a gente não der um voto de confiança, o que vai ser, né, das representações? A Andréia, né, consta, e aí são vários depoimentos que eu vi, ela é capaz, é competente no que ela faz. Ela deveria ser punida só porque é casada com o vereador? Claro que não. Então, eu tenho insistido, né, e falo o tempo inteiro, que a responsabilidade pelas mudanças, né, naquilo que é da vida pública é de cada um de nós. E essa questão a gente tem que pensar, tem que entender. O que vale a pena, custa de prejudicar o adversário, envolver a família dele, criar dúvidas sobre a competência da professora? Sinceramente, eu acho que a gente tem que dar um salto, está num outro patamar. Chega, né? Não é mais hora, né, da gente criar esses fantasmas, né? Ninguém nunca vai conseguir provar, olha, está aqui, foi por A mais B. Não existe. Então vamos dar um voto de confiança, principalmente se a pessoa tem competência para fazer o que ela está fazendo. Seja como for, o casal Anselmo e Andréia foram o destaque de janeiro nas redes sociais, principalmente, né, na onde está lá fomentando, né, os bastidores políticos de Sorocaba. É uma queda de braço. Qual que é a sua opinião? Eu acho que o Anselmo e a Andréia merecem esse voto de confiança, né? A Andréia já demonstrou sua competência. O vereador Anselmo, né, muito ligado à Igreja Católica, à renovação carismática, tal, se mantém lá numa linha. O fato de ter sido eleito concorrendo com o partido de oposição, o prefeito Panunzio, não quer dizer nada. Quer dizer, você compõe e vê o comportamento, né, de quem você vai se alinhar ao longo de um determinado governo. Não é essa coisa de ferro e fogo. Qual a sua opinião? A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes, que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Estamos de volta com o D da Questão, um papo meu e seu hoje. E agora vamos falar um pouco daquilo que já começa, né, nas entranhas, que são as eleições de 2016, ou seja, né, você
vai lá para a urna escolher vereadores e prefeito. Primeira coisa a se pensar é o seguinte: o vereador e o prefeito, eles dão substância, né, e capacidade de articulação dos candidatos de daqui 2 anos, né? Presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Então, a eleição municipal, ela tem sim uma influência muito forte sobre a eleição de daqui 2 anos. Por isso, pense bem que caminho você vai escolher. Então, para a gente entender um pouco, né, a gente tem algumas definições muito claras, né? O Laerte Moleta, advogado, já foi candidato a deputado pelo PV, agora no PEN, ele é o candidato, né, novo dentro desse cenário, né, nunca antes concorreu para prefeito. O PT também traz um candidato que nunca concorreu para prefeito, Glauber Piva, né, ele é de Votorantim, secretário da Cultura de Votorantim, filho do pastor Jonas, lá da escola Carlos Reneeg de Votorantim, foi jornalista aqui em Sorocaba, radialista em Sorocaba, fez uma carreira de, 8 anos, 10 anos, brilhante em Brasília, muito próximo, né, do ex-ministro José Dirceu, Ricardo Berzoini, presidente Lula, e ele volta a Sorocaba para renovar o PT, e é ele, depois de toda uma conversa, uma articulação interna, que traz novas propostas do Partido dos Trabalhadores. O PT vem com um candidato novo, né? A gente vai conversar aqui ao longo desse ano com todos os candidatos, pré-candidatos, você vai ver o Glauber com ideias novas, jovem, né? Então você tem o Laerte Moleta, você tem o Glauber, 2 pessoas novas, né? Hélio Godoy, vereador mais votado em 2012 no PRB, né? Partido do Celso Russomano, é candidato aqui em Sorocaba. Raul Marcelo do PSOL, né? 2 vezes concorreu, crescendo a votação dele para prefeito, é deputado estadual, também está aí. E aí, né? Muita gente, você fala muito isso vai marcando e tal, mas é uma verdade, né? A polarização entre o candidato, os 2 candidatos, né? Os 2 partidos que foram para o segundo turno em 2012, Renato Amari e o candidato do PSDB, que será? Essa é a grande questão, né? Então, primeiro se coloca a dúvida se o Renato vai ser candidato a prefeito. Quem vai decidir é a Justiça, como já aconteceu em 2012. Será a Justiça, por mais que haja contestação, que vai decidir. Que ele é candidato, eu confesso, não tenho dúvida nenhuma. O Renato é candidato, e mesmo que seja para o juiz decidir se ele pode ou não. Ponto pacífico, é candidato. A questão é, e o PSDB? O prefeito Panunzio, né, até porque é o último ano de reeleição, ele pode ser o candidato. Mas, como acontece em todo o Brasil, né, pesquisa, né, a Ibope demonstra o seguinte, que todos os candidatos em condições de ir para a reeleição estão enfrentando, né, resistência do eleitor, baixa aprovação. Isso, historicamente, a gente já sabe por que acontece. O eleitor, quando o país vai bem, né, a economia do país vai bem, emprego, consumo, na cabeça do eleitor, o beneficiado é o prefeito. Quando o país vai mal, a mesma coisa. Quem é o prejudicado é o prefeito. É a pessoa mais direta, né, nossa, né, que a gente encontra. Então, é o prefeito. Né? A gente mora na cidade, não tem jeito. Então, no PSDB fica esse mistério. O prefeito Panunzio vai para a reeleição? Muita gente dizendo que sim, dentro da prefeitura, secretários, eu converso com muita gente, e eles entendendo que o momento, apesar de todo esse cenário nacional ruim, é para o prefeito Panunzio ir para a reeleição. Mas os tucanos estão lá com o plano B.
E por que eu sei que eles estão com plano B? Veja se você concorda comigo. Deputado federal Vitor Lippe, que foi o prefeito anterior, chamou sua equipe, fez lá um planejamento estratégico. E o que esse planejamento, né, desses primeiros meses, né, até setembro prevê? Visitas em igrejas, lojas maçônicas, feiras livres, hospitais, centros de saúde, enfim, um contato direto com o eleitor, como se fosse o candidato a prefeito. Pode até ser que ele não venha a ser, mas que ele vai se preparar para isso, está se preparando para isso, está sim. Então, se a gente tem lá 5 candidaturas definidas e uma sexta, que o PSDB, que vai ter candidato, o mistério cada vez mais sendo desvendado. Dia desses, antes de ir para Brasília, que fez Vitor Lippe? Parou no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, audiência com o braço direito do governador, Edson Aparecido, e lá, segundo palavras oficiais, pedir melhorias para a região. Pode até ter pedido, tem até papel do deputado, mas cá entre nós, o tema eleição começa a ganhar calor, né? A fervura está começando, não dá muito mais para adiar, né? Janeiro já foi, né? Você tem aí fevereiro inteiro, é aí março aquela correria. Alguma surpresa? Talvez, né? Desses 6 candidatos, eu ainda acho que um 7º nome vai aparecer. Qual que é a força e o peso vai depender da sua vontade, né, para entender se o momento é de tirar dessa polarização ou, né, sacramentar, né, o que está acontecendo. Parece assunto velho, mas não é. O tempo está se afunilando e a fervura da eleição começa a ganhar calor. E o ministro Aldo Rebelo, sabe quem é? O comunista, do Partido Comunista. 2004, na Copa do Mundo, ele era ministro dos esportes. Aí ele foi ministro da Ciência e Tecnologia. Agora ele é o ministro da Defesa. O Aldo Rebelo, quando deputado, é aquele que proibia placas com nomes estrangeiros. Proibia projeto para proibir o desenvolvimento, né, de tecnologia que tirasse o emprego humano. Jesus amado, esse é o Aldo Rebelo, boa praça pra caramba, cara agradável, mas olha, parece o Pelé, joga em todas as posições, né, do governo do PT, ele como do PCdoB está lá junto. E ele veio para Sorocaba e plantou uma árvore em Aramar. É a única coisa que ele podia fazer. Sobre o submarino, uma pena, demonstrou assim uma falta de conhecimento total sobre o que está acontecendo. Lembrando, né, que em 1985, longínquo ano, né, ainda lá aquela reabertura política, né, a eleição para presidente estava começando. Sorocaba, o Brasil e o mundo descobrem Aramar. Desde aquela época, né, se gastando dinheiro para desenvolver a tecnologia de enriquecimento de urânio, né, que é um produto encontrado na natureza, o minério da natureza. Você enriquece esse urânio, cria energia nuclear, e essa energia nuclear vai dentro de um submarino, né, vai ser o que faz, aquele que alimenta o motor que propulsiona o submarino, que aí ganha, não precisa subir, né? Sabe aquela torrinha que tem no submarino, aí fica lá meses, anos embaixo d'água por causa dessa energia desenvolvida aqui em Sorocaba.
E o ministro vem, qual que é a primeira pergunta? O que você quer saber, né? Quando vai terminar? Começou em 85. Né? Estamos entrando no 31º ano, a gente quer saber quando que vai acabar, quando que enfim, esse urânio vai estar enriquecido. Por isso que eu falo, né? Eu sinto no direito de falar isso. No ministro, o senhor veio passear, o senhor não sabia nada disso. Enfim, tinham lá o almirante da Marinha, né? Que a Marinha e tal. Esse sabia, explicou bastante na Rádio Ipanema, entrevista para o Rubens Maximiano, bem bacana, ele deu todos os detalhes. Mas o ministro, se não tivesse lá plantado uma arvrinha, ele teria passado em branco. Ele queria falar de política, isso ele entende. Ele ia falar de que nem a oposição, que é o impeachment da Dilma, que está tudo tranquilo, que a presidente vai continuar. Dio mio, não? Enfim, né, o Aldo Rebelo, passeou aqui. Falou de política. Mas de Aramar, mistério continua pra gente. Tomara que acabe logo, né? Bom, esse foi o dedo da questão de hoje. Mas não acabou, não. Um rápido intervalo e eu volto com o café, tá bom? Até já. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037-2490. Contato @angelaguimarãesdecor.com.br. E chegou a hora de ir embora. Uma conversa gostosa, né? Você gostou? Eu gostei. Eu queria tomar esse café com todo mundo que eu falei hoje. Olha, é coisa da vida, não é pessoal nada disso. Então não fiquem bravos comigo, tá bom? Então eu quero tomar esse café com o Iabico, com o Marinho, com o Crespo, né, com o Anselmo, com a mulher do Anselmo, olha, com o Glauber, com o Laerte, com o Hélio, com o Renato, com o Panunzio, com o Lipe, com o Raul Marcelo, olha, com todos vocês e também para o ministro. Eita, Aldo Rebelo, eu sei que você tem um monte de gente aqui que é seu amigo e vão lá com ele aqui. Lá, Sorocaba. É verdade, né? Você veio passear. Que a próxima vez você venha e conte tudo que a gente quer saber de Aramar, tá bom? Então, com todos vocês, esse café. Hoje tá gostoso, quentinho. Olha, xícara até transparente. Vocês são tão corneteiros que não tem café, ó. Pegar no xícara transparente, tá bom? Tchau. Gostei bastante da nossa conversa. Espero que você também tenha gostado. Tchau. É.